forma que o Senhor Jesus tinha de ensinar era assim, fazendo exposições práticas e com muitas parábolas. Ele falava do reino eterno, usando elementos aqui de baixo. Ele começa aqui nessa leitura que nós fizemos hoje, começa aqui uma parábola, que tinha um certo homem que tinha uma figueira plantada numa vinha, e foi procurar nela fruto, não achou. E falou para o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Claro que nós temos aqui vários paralelos que podemos tirar dessa passagem, não é? Mas um deles é bem evidente. Essa figueira plantada era Israel mesmo. Ele foi plantado ali e não dava mais fruto. Infelizmente, os tomadores de conta não tomavam conta direito. E Israel tornou-se uma figueira infrutífera. Ele uma vez, também, num gesto que era figurativo, ele chegou até uma figueira, ela estava coberta de folhas, ele procurou fruto entre aquelas folhas e não achou. E ele falou forte: maldita sejas tu, nunca mais nasça fruto em ti. E os seus discípulos saíam, eles estavam de passagem. E quando eles retornaram, aquela figueira estava totalmente seca, desde as raízes. E eles falaram: Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou-se totalmente. Porque, irmãos, aqui nessa figura, faz 3 anos que eu procuro fruto nessa videira. Vocês percebem que ele fala assim: importa que eu caminhe hoje, amanhã e depois, para que não aconteça de um profeta morrer fora de Jerusalém? Fazia 3 anos que Jesus pregava a palavra, anunciava o reino, curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, anunciava coisas maravilhosas, mas eles não aceitavam. Não aceitavam. Houve uma interferência: não faz isso agora, espera mais um pouco. E de fato, Jesus Cristo, ele foi crucificado. Com 3 anos o seu ministério foi findado, foi assassinado no nosso lugar na cruz. Israel ficou mais um tempo, mas ela foi desarraigada. Você sabe bem isso, a história relata. No ano de 70, quando o general Tito entrou com a sua tropa lá, e não ficou pedra sobre pedra. Toda Jerusalém foi queimada e tudo acabou-se. Os seus melhores homens assassinados. E aquilo virou uma terra de ninguém por muito tempo. Faz aí, em 1948, 70 e poucos anos, que Israel voltou a ser uma nação outra vez. Porque Deus, irmãos, Ele não quer religiosos. Deus não quer pessoas religiosas, porque isso aqui não diz nada. Ele não trabalha para fazer religiosos. Quem faz religiosos são os religiosos. Eles criam seus discípulos, seus adeptos, se tornam mestres e são aplaudidos, ganham dinheiro, escrevem livros, vendem livros. Mas Jesus, Ele não faz religioso. E os religiosos não conseguem enxergar Jesus muito bem. O que Ele procura são frutos. São frutos que a palavra dele propõe. É exatamente isso, irmãos, que o cristianismo é. O cristianismo não é teórico, ele é prático. O cristão, ele tem que dar frutos. Os frutos que o cristão dá revelam que há um trabalho de Deus acontecendo nele. Olha, como que os religiosos agem? Porque é claro que aqui nós vamos pegar um grau extremo, mas se nós não tomarmos cuidado, aos poucos nós podemos ficar assim também. Olha o que acontecia lá. Era dia de sábado. Tinha uma mulher que ela estava há 18 anos completamente encurvada,
Eu já vi pessoas andar assim na rua. Ela anda como se estivesse olhando o horizonte. Irmão, é uma coisa feia de ver. Eu já vi pessoas assim, anda assim, ó, fazendo um L, curvada. 18 anos, não são 18 dias. Aqueles religiosos estavam ali no sábado. Jesus chamou a mulher e falou: aqui tem duas coisas que são muito, muito diferentes. Primeiro falou com ela: mulher, você está livre da sua enfermidade. Não era para aqueles religiosos na mesma hora levantar a mão para o céu e falar: glórias a Deus, que coisa maravilhosa. Olha, tem 18 anos que essa mulher está assim encurvada, já está tudo solidificado. Olha o que foi que Deus fez. Mas eles tinham ciúme. Eles não entenderam quem era Jesus. Tinha reserva de domínio. Queriam apenas ter súditos e seguidores. Isso é o grande problema. Mas tinha um segundo ponto aqui muito, muito diferente de tudo que a ciência humana conhece. Essa mulher ficou 18 anos curvada, mas não foi por um problema de ordem física, biológica. Ela ficou 18 anos curvada, porque um espírito de treva dominava essa mulher. Vocês conseguem avaliar como que o mundo espiritual afeta o mundo natural? Vocês conseguem perceber como que o mundo natural, ele sofre influência direta do mundo, entre o mundo espiritual e o mundo natural? Tem dois agentes só: ou Deus está agindo, ou o inimigo está agindo. Jesus revelou primeiro a sua misericórdia, depois o seu conhecimento pleno de tudo o que acontece. Aquele espírito foi repreendido, a mulher ficou boa, a mulher ficou alegre, Jesus ficou alegre e os religiosos ficaram tristes. Que coisa! Não dá para a gente fazer, irmãos, uma junção muito boa entre o que as pessoas naturais sentem e o que a pessoa espiritual sente. Olha, a reclamação deles: tem muitos dias para curar as pessoas. Como se eles curassem alguém. Tinha 18 anos que essa mulher ia lá, nunca curaram ela. Se eles estivessem curando as pessoas, podia falar: vem cá na segunda-feira que eu te curo. Eles não curavam ninguém, irmãos. Não curavam. Deus faz essas coisas. Vocês acreditam que tem pessoas que não conseguem entender o operar de Deus? Tem pessoas que não acreditam em cura. Eu tenho dó de gente assim. Tem dó. Deus faz milagres todos os dias. Jesus Cristo continua fazendo tudo o que Ele fazia. E não põe notícia no jornal. Todo dia Jesus faz obra bonita. Todo dia Ele tem alguém preparado por Ele para Ele trabalhar. Porque Ele fala assim: eu vou, mas não vou deixar você sozinho. Eu vou enviar meu Espírito Consolador. Eu vou estar presente aí em vocês, todo o tempo, fazendo milagres, maravilhas. Vem cá outro dia, mas o senhor não deixou não. Hipócritas. Hipócrita é aquela pessoa que ela finge ser o que ela não é. O hipócrita é por excelência um mentiroso. É um mentiroso de ofício. Ele mente na conduta da sua personalidade. Ele finge ser uma pessoa, mas ele não é aquilo ali. É o hipócrita, é o mentiroso consolidado. Hipócritas. Vocês tiram um jumento, um boi, você solta ele, vai dar água para ele no sábado. No sábado eu soltei essa mulher há 18 anos que ela estava presa por Satanás. E vocês vêm questionar por que eu estou fazendo isso aqui no sábado? É isso, irmãos. O que é doutrina de homens e o que é doutrina de Deus? Um dia o Senhor falou para uma mulher: Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Não com esses ritos humanos, com essas coisas aí. Quando ele falou isso aí, ficou todo mundo de cara grande, envergonhado, porque as pessoas que estavam em volta, com certeza falaram:
é verdade mesmo. Curou uma mulher que tem 18 anos, que estava doente, e vocês estão reprovando uma coisa dessa? Ficaram envergonhados e foram embora. Aí ele começa uma explicação profunda. Aqui é que eu vou comparar o reino de Deus. Eu quero fazer uma comparação para vocês entenderem o reino de Deus. Mas ele não falava do reino de Deus, que está lá em cima, porque esse nós vamos tomar posse dele. Ele fala do reino de Deus entre nós. Olha o que ele fala. É semelhante ao grão de mostarda. Eu ganhei de um querido irmão aqui, um vidrinho, contendo centenas de sementes de mostarda. Mas são tão pequenininhas, é uma coisa tão minúscula. Mas é uma semente tão pequenininha e cresce, e das hortaliças, é a maior das árvores depois. E ele fala isso aqui. Um homem tomando, lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande. E em seus ramos se aninharam as aves do céu. Ele está fazendo comparação, vocês estão percebendo? Do reino de Deus com uma coisa natural. É porque não dá para a gente entrar lá em cima. Então ele põe as linguagens aqui de baixo. Ele uma vez falou assim, se o trigo ficar na terra, ele fica sozinho. Mas se o trigo morrer, então vai acontecer uma coisa muito linda. Ele vai crescer, vai sair uma árvore, vão sair as espigas e vão aparecer muito trigo nas espigas. Ele falava de si mesmo. Se eu ficar aqui, eu continuo sendo o que eu sou, mas vocês nunca vão receber a frutificação, porque eu tenho que pagar a culpa de vocês na cruz. Depois que eu pagar a conta de vocês, eu morrer e ressuscitar, vão aparecer trigo por todo o mundo, vai brotar espigas em todo lugar. Assim ele falava também aqui, nessa linguagem simples dele, do grão de mostarda, vai crescer. E vai chegar o tempo que vão aninhar aves do céu. Eu já vi muita interpretação disso aqui, mas não combina com a proposta de ser o reino dos céus, reino de Deus. Sabe o que é? Que a palavra de Deus estava quase presa totalmente em Israel. Mas o Senhor falou, eu tenho ovelhas em outros apriscos e me convém agregá-las. Ovelhas em todo canto, ovelhas no Brasil. Naquele tempo não tinha Brasil, mas ele tinha visto o Brasil lá na frente para buscar suas ovelhas. As aves do céu são gentios, eles não faziam parte. Vem cá e faz, aqui, olha o que fala aqui, ó. Em seus ramos aninharam-se, fizeram um ninho para morar lá. E você, seu ninho cabe, olha que coisa, você tem um ninho aqui, mulher, homem de Deus. Faz seu ninho aqui é o seu ninho. Você não é judeu, você não é judia, mas nem todos de Israel são israelitas. Deus te tornou participante, integrante do seu reino. E aqui é o seu ninho. Cada igreja nós temos o nosso ninho. A Igreja Universal de Cristo tem muitos galhos, tem muitos ninhos. E você tem seu ninho nesse lugar. Dá graças a Deus. Deus te separou para isso. Te colocou aninhado nesses lugares santos, onde as pessoas correm por tudo quanto é canto do mundo, buscando respostas para perguntas elementares. E eles não têm resposta nunca. Mas aqui você tem as respostas, tudo que você precisa. Tudo que você precisar, Jesus Cristo tem uma palavra para você. Coisa muito linda, irmãos. O Senhor tem feito, coisa maravilhosa o Senhor tem realizado no nosso meio. Transformação. Ele falou outra comparação. Eu vou comparar o reino dos céus, o reino de Deus, a quê? Aí ele avança na sua comparação. Aqui, e é preciso de atenção nessa comparação dele também aqui. É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha. O fermento é sempre usado no sentido mau. Mas nesse caso, vejam vocês comigo. O reino dos céus é semelhante a uma mulher alguém que pegou um fermento e colocou em 3 medidas de farinha e levedou tudo. Será que isso aqui esse fermento aqui é mau mesmo? Vejamos. Vamos olhar a palavra de Deus na sua amplitude, buscar o contexto mais longo. Nós somos hebreus, e salvo engano, Tessalonicenses fala assim: nós somos corpo, alma e espírito.
Nós temos 3 naturezas. A natureza humana tem sentimentos como tem os animais: fome, sede, raiva, afeto. Mas temos. Mas o ser humano, ele tem tudo isso aqui. Mas há um momento que, terminado esses sentimentos físicos, tem alguma coisa que o animal não tem mais: raciocínio, ambição, fé, compreensão, longanimidade. Então, a natureza humana, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, eles são levedados. Sabe como? Trabalhados pela palavra, modificados. E esse levedo aqui não é má. Não é mal. Vocês querem ver um exemplo? Jesus falou assim, uma ocasião, com alguém em uma festa. Vocês vão se lembrar dessa passagem. Ele falou assim: eu não ponho vinho novo em odre velho. O odre, você sabe, eu já expliquei isso aqui, é um cantil de couro que se coloca o vinho lá dentro e fecha bem a boca. O vinho é assim, o vinho novo ele fermenta, e à medida que ele fermenta, formam-se gases e expande a parede daquele odre, e ele aumenta o volume sem aumentar o peso, aumenta, alarga. Mas não pode colocar o vinho outra vez, porque quando ele for pela segunda vez, ele rompe. Ele estava explicando isso aqui. Vocês já tiveram o coração fermentado, com fermento que não é bom. Mas eu tenho um vinho muito bom, mas eu só posso colocar em odre novo, só em coração novo. No coração velho eu não posso. É isso que ele está falando aqui, Esse fermento vai levedar em 3 medidas de farinha: corpo, alma e espírito. Aqui, sabe o que ele poderia ser, onde você pode pegar um gancho para entender isso aqui? É quando Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Vocês lembram? Nicodemos chegou lá de noite, ele estava com vergonha, eu acho, de dia, que ele era homem influente, Jesus era um carpinteiro. Afinal, o mestre aprender com o carpinteiro não era assim tão bom para o prestígio dele, né? Foi de noite lá: mestre, eu bem sei que tu és mestre. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Começou bem o diálogo. Você precisa de nascer outra vez. É isso. O nascimento é o fermento bom, a palavra, mas com a presença do Espírito Santo, transformando a nossa natureza. Muda o jeito de nós pensarmos, de nós vestirmos. Uma mulher transformada pelo Espírito Santo, a vestimenta dela não é vestimenta mundana. Um homem transformado, o jeito dele vestir é diferente. Até o jeito dele ter o cabelo, pode ver, é diferente, porque transforma. Até o jeito de falar. O jeito de um homem transformado, de uma mulher transformada pela palavra, quando ela fala alguma coisa, se percebe que é diferente. As expressões, não tem palavrão, não tem impropério. As palavras são palavras de quem conhece a Deus. Transforma corpo, alma e espírito. A natureza nossa, tanto corpo, quanto alma, quanto espírito. Eu tenho comigo, que a alma é nosso cognitivo, a nossa capacidade de raciocinar. E o espírito é essa nossa natureza eterna que tem contato direto com Deus. Tudo isso sofre uma modificação positiva, até que nós sejamos completamente transformados, como a frase clássica de Paulo, o apóstolo, que dizia: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo-a na esperança do Filho de Deus. Levedou tudo. Oxalá que nós sejamos plenamente levedados. O reino dos céus tome conta de nós. Você se sinta transformada, transformado, realmente nascer de novo, ser uma pessoa completamente diferente, distinta das outras pessoas, porque ele fala: e percorri as cidades e as aldeias ensinando, e caminhando para Jerusalém, e disse-lhe Senhor, são poucos que se salvam? Será que quem salva, o grupo dos salvos é grande? Ele respondeu:
porfiai. Sabe o que é porfiar? Insista, insista, teime. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar as portas, vocês estão vendo a figura? Vocês já leram a parábola das 10 virgens? Das 10 virgens? Tinha 5 doidas e tinha 5 prudentes. Aí teve uma informação: olha, o esposo chegou. É Jesus. O esposo chegou. Aquelas prudentes ficaram tão alegres. Glórias a Deus. Agora eu vou conhecer meu Jesus. Saiu correndo. Mas as 5 imprudentes ficaram num medo tremendo, porque olharam para a vasilha, não tinha azeite. Empresta seus azeites. Foi, não posso, que eu tenho que encontrar com meu esposo, não posso. Vai comprar na venda. Você quer comprar azeite aqui hoje? Não custa nada, é tudo de graça. Deus vai levedar o seu coração, vai transformar seu ser, vai te fazer ser um homem e mulher preocupada com a eternidade. Você tem tanta preocupação, medo de tanta coisa, você tem que preocupar só em ser amigo e amigo de Deus, porque tudo Deus tem jeito para você, tem resposta para tudo, solução para tudo. Ele tem uma palavra para cada ocasião da sua vida. Ele tem um retorno possível para tudo que você precisar, encomendando lá do céu. Aqui você compra alguma coisa, hoje delivery, né? Faz uma compra aqui lá no Amazon, onde quer que seja, daqui a pouco chega na porta da sua casa. Chegou a encomenda. Assim é o crente que tem com o Senhor uma relação muito boa. Ele ora, daqui a pouco a resposta do Senhor chega. Bateu na porta, é o que é? Encomenda, é a resposta do Senhor. Eis que te diz o Rei de toda a glória. Vem vindo respostas para algumas encomendas suas aí. Vem vindo resposta para algumas orações suas. Não se preocupe com muita coisa. Tem muito barulho em volta. A terra está gemendo. Ninguém sabe mais onde é a mão esquerda e a mão direita. Mas você sabe para onde você vai. O caminho é largo. O caminho é largo e todo mundo passa por ele cantando. É festa em cima de festa, hein? Toda madrugada passa por essas ruas, festa. É cada coisa. Eu já vi até umas frases esquisitas, que eu não vou falar aqui, mas lugar de festa para todo lado. Encontros estranhos, encontros escondidos nas noites, tudo liberado. O Senhor falou: olha, o caminho é largo, mas eu falo para vocês, insista de entrar pela porta estreita. Anda no caminho apertado. Esse caminho chama-se salvação. E ele cabe você aqui. Seus pés não resvalarão aqui. Aqui te cabe muito bem. E você que está escutando essa palavra, onde quer que você esteja, há um chamado do Deus Todo-Poderoso. Vinde para esse caminho de paz. Você que tem sede, tem fome, vem cá. Aqui tem água e tem comida para você. Esse culto sai daqui, não fica preso aqui. Aonde quer que você esteja, há um convite do Deus Todo-Poderoso para você. Entra nas fileiras do santo, porque esse caminho largo já te fez sofrer demais. Você não percebe que você nunca encontrou o que você quer? Porque o que você procura não está aí fora, está aqui dentro da palavra de Deus. Aqui que está o segredo da vida. É que ele fala na parábola: abre-nos. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, eles vão bater, a porta fechou. Abre para nós a porta. Não, ela já fechou. Mas olha por que ela fechou. Vocês percebem que não adianta falar que é crente, como não adiantava falar que era fariseu, nem saduceu, nem judeu. Não adianta, nós temos que ter isso aqui, ó. Nosso ser tem que ser transformado, corpo, alma e espírito, transformado pelo reino de Deus. Eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. Sabe o que? Todo tipo de pecado, qualquer um, tudo é iniquidade. Eu não conheço vocês. E tem mais, hein? Tem derradeiros que vão ser primeiros. Sabe o que ele está falando? Vai passar o tempo, agora nós estamos no ano 2024.
Pois é, desse grupo de 2024, Deus pode ser para alguns que vão ter lugar mais honrado do que aqueles de alguns daquele tempo lá. Depende de nossa dedicação no Senhor, porque uma coisa é vida eterna, a outra é o galardão. Galardão é o resultado de nosso trabalho espiritual. Cada um recebe o galardão pelo tanto que fez. Falaram com ele: olha, nós queremos te dar um conselho, hein? Vai embora daqui porque Herodes quer matar você. Herodes era o Todo-Poderoso, autoritário. Nesse caso aqui, ele escutou do Senhor uma palavra diferente do que se poderia esperar. Ide. E não falou, e dizer aquela majestade, podia falar assim, né? Dizer aquela autoridade, aquele senhor honrado. E de dizer aquela raposa, irmãos, tem um cheiro horrível, não sei se você já chegaram, a raposa tem um cheiro horrível, e ela é um predador astuto, e ela rouba comida. Ela em tudo é a figura de um animal astuto e mal cheiroso. Pois fala para aquela raposa, que é astuto e mal cheiroso, que eu faço cura hoje, amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Aí ele fez um lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar debaixo das minhas asas os seus filhinhos, seus pintainhos, vocês não deixaram. Ele abriu as asas, ele pegou o Novo Testamento, o Velho e o Novo, abriu, e tudo se encontrou nele. Um dia ele entrou na sinagoga, estava com rolo, porque o rolo era assim, ó, rodava uma parte aqui e a outra cá, não é como o livro de hoje. Ele entrou na sinagoga, ele subiu e foi ler o que estava ali. Estava escrito assim: e eis que eu anuncio o ano aceitável do Senhor, abertura de prisão aos presos. Aquele capítulo de Isaías falava dele, ele desceu, hoje cumpriu-se entre vós essa profecia. Mas eles nunca aceitaram. Olha o que está acontecendo até hoje com Israel, cercada por todos os lados, guerra, terroristas, os países não gostam dele, falam mal de Israel, mas uma coisa vocês podem ter certeza, esse povo é povo de Deus, não vai ser destruído. Vai chegar um tempo que o Senhor Jesus vai voltar, e eles vão, quando virem Jesus, todo judeu fiel vai olhar e falar: esse é o Messias que eu toda a vida esperei e não reconheci, mas agora eu reconheço. E vai ver então o que está escrito em 11, salvo engano de Romanos: todo Israel crerá nele. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, eu nunca mais volto aqui. Que coisa triste, né? Nunca mais volto aqui. Mas aqui o senhor vai voltar outras vezes. Volta para o seu ninho, que outras vezes o senhor vai voltar aqui. Tem comida no seu biquinho aqui. Pode voltar aqui para o ninho. Tem comida para você sempre aqui. Tem água, tem pão, tem palavra de Deus. Tem um amigo fiel que nunca vai te deixar. Quando tudo estiver cinzento e o céu se fechar sobre a sua cabeça, lembra de uma coisa: tem um amigo lá em cima, sempre olhando para você, sempre pronto a te ajudar, cujas mãos são tão extensas que alcançam toda a região celeste e alcançam a terra a todo instante. Bem-aventurados são aqueles que têm Jesus Cristo como seu pessoal Salvador. Tem Jesus a sua palavra de vida e não tem medo. Não tem medo de nada. Não temerei, diz o salmista, do que me possa fazer o homem. Tema simplesmente de errar diante de Deus. Essa é a palavra que o Senhor tem mandado para nós hoje aqui. Deus seja louvado. Virá um irmão aqui adiante fazer oração.